Olá, adoradores! Sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Bendito. O salmo de hoje é o Salmo 102, que tem como título A Oração do Aflito. Esse salmista aflito tomou emprestadas algumas frases de Jó, que é o maior exemplo de aflição do Antigo Testamento, e muitas outras correspondentes nos Salmos. Preparados? Então, venham comigo! Este salmo descreve Jerusalém, ou Sião, em estado de ruína. O mais provável é que o autor anônimo o tenha escrito depois da destruição de Jerusalém, por volta da época em que estavam prestes a cumprir os 70 anos de cativeiro profetizados pelo profeta Jeremias. Esse salmo nos ensina que, ao enfrentar e tratar as crises que surgem em nossa vida, nós devemos ter sempre em mente três certezas. A primeira delas é: não importa qual seja a situação, as circunstâncias da vida sempre mudam. Todos nós passamos pelas mudanças normais da vida, mas há também mudanças promovidas por Deus para o nosso bem e para a glória dele. No contexto deste salmo, em decorrência da desobediência, o povo de Israel ficou sem rei, sem sacerdócio, sem templo e sem sacrifícios. Em vez de ver a face do Senhor resplandecendo sobre eles, viram-se debaixo da ira e do julgamento divino. Num estilo semelhante ao de Jó, o salmista descreveu sua agonia diante daquela situação. Sua profunda dor interior fazia seus ossos parecerem estar queimando, seu coração doía e ele não tinha apetite. Ele se sentia solitário e inquieto, assim como o pelicano no deserto e a coruja das ruínas e o pardal nos telhados, todos perambulando em meio das ruínas da cidade. Além dos graves problemas de saúde, o salmista tinha inimigos contra ele, que zombavam e xingavam. A vida dele parecia um luto constante, que parecia ainda mais amargo pela sensação de que aquela aflição veio como uma espécie de castigo de Deus. O que vemos do versículo 1 ao versículo 11 é uma imagem muito vívida de uma pessoa abatida, vivendo dia após dia uma vida sem qualquer significado, esperando a escuridão e a longa noite repleta de angústias. Um dos primeiros passos para encontrar a paz interior e a vitória é acreditar no fato de que haverá mudanças na vida. Nada é para sempre. Nossa reação a essa verdade determinará o que essas mudanças farão em nós e por nós. O salmista respondeu voltando-se para o Senhor em busca de socorro. E aí temos a segunda certeza: a aliança de Deus não muda. Até o versículo 11, o salmista canta sobre sua fragilidade e a natureza passageira da vida. Mas as palavras "tu, porém, Senhor", marcam um contraste nítido e maravilhoso. Ele deixa de olhar para si mesmo e para os seus problemas e foca o seu olhar pela fé no Senhor, aquele que permanece para sempre. Embora em profunda aflição, o salmista tinha firme confiança de que Deus agiria e mostraria misericórdia a Jerusalém mais uma vez, no tempo determinado por ele. E então eles seriam restaurados, não ficariam para sempre em ruínas. Essa atitude do salmista nos ensina que quando pararmos de pensar tanto em nós mesmos, poderemos vislumbrar pela fé o que Deus pode fazer por nós e pelas circunstâncias à nossa volta. A restauração de Jerusalém foi um testemunho para as nações vizinhas de que o Deus de Israel estava sentado no trono, dirigindo o destino do seu povo. Os reis e reinos do mundo honrarão ao Senhor, porque ele se revelará em sua obra no meio do seu povo. Sua bênção e a sua misericórdia para com Jerusalém serão uma antecipação da sua bondade para com toda a terra, quando ele considerar a oração dos desamparados.
E esta maravilhosa libertação não seria perdida nem esquecida, mas cuidadosamente registrada para que as próximas gerações conhecessem a bondade de Deus para com Jerusalém e também louvassem ao Senhor. Isso também nos ensina que as demonstrações da bondade divina devem ser registradas e preservadas, assim como são registradas na história as calamidades das nações, como as guerras, fomes, pestes, terremotos, quanto mais deveriam ser registrados os atos de bondade do Senhor. Deus não havia esquecido ou alterado a sua aliança. Ele ouvia a oração e o gemido do seu povo e no tempo certo lhes responderia. Israel e as nações gentias se reuniriam e juntas adorariam ao Senhor. E a terceira certeza que temos ao enfrentar as crises é que o caráter de Deus não muda. O salmista começou este cântico reconhecendo sua própria fraqueza. Depois ele louvou a Deus por sua libertação e pela vitória final que ele acreditava que Deus daria ao seu povo. E agora, na última sessão deste salmo, ele confessou mais uma vez sua fraqueza e sua fragilidade. Ele teve medo de morrer na metade da sua vida sem ver a restauração de Jerusalém e do templo do Senhor. E então fez a coisa certa. Clamou em oração, implorando pela ajuda misericordiosa do Deus eterno. Ele permanece para sempre, enquanto os frágeis seres humanos têm apenas alguns breves momentos aqui na terra, como nós vimos no Salmo 90. Os versículos 25 a 27 são citados na carta aos Hebreus como as palavras de Deus Pai, referindo-se ao Deus Filho, Jesus Cristo, lembrando que nele, em Jesus, essa promessa foi cumprida. O escritor aos Hebreus não está afirmando que o salmista falou conscientemente do Messias, mas está declarando que suas palavras, lidas à luz da história, apontam para Jesus como a manifestação culminante do Redentor e Criador, sendo ele mesmo Deus. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele estava pensando apenas em Deus Pai, como fez durante todo o salmo. Há muito pouca indicação da Trindade ou da pessoa do Filho de Deus no Antigo Testamento. Ainda assim, o autor aos Hebreus está certo quando considera essas palavras como ditas pelo Pai ao Filho Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nada melhor para fortalecer o coração no sofrimento ou inspirar o espírito com coragem em dias de perigo e dificuldade do que saber que o Senhor permanecerá para sempre e que o seu caráter é imutável. O salmista terminou sua oração através desse salmo com uma nota de confiança e até mesmo de triunfo. Sua aflição parece ter permanecido, mas ao mesmo tempo ele está totalmente confiante na bondade de Deus e na vitória final para o seu povo. Ele tinha fé de que seus descendentes estariam seguros e seriam estabelecidos pela bondade e pela força do Senhor. Esta é uma notável declaração de confiança na promessa de Deus, de tornar todas as coisas certas e boas no seu tempo. Isso mostra uma progressão maravilhosa neste salmo. E nós aprendemos que, qualquer que seja o destino da geração atual, quer vivam para ver o cumprimento de tudo que foi predito ou não, ainda assim a palavra de Deus permanece firme. Até que Jesus volte, a igreja estará presente no mundo no cumprimento do seu papel, através de uma semente santa, separada por Deus, a quem suas promessas serão cumpridas. E o salmo no qual nós vamos refletir amanhã talvez seja o cântico de puro louvor mais perfeito que se encontra na Bíblia. E detalhe, não apresenta nenhum pedido, é totalmente dedicado em louvar ao Senhor. Vale a pena conferir amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.